Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo para o concurso do TSE Unificado, venho aqui trazer para vocês o simulado de direito eleitoral, que serve aí tanto para os cargos de técnico judiciário, área administrativa, analista judiciário, área administrativa e também aí a área judiciária. Então vamos aqui propriamente à resolução desse simulado. De antemão já peço para que você se inscreva, curta, compartilhe e deixe seus comentários nesse vídeo, se isso fizer sentido para você. Então, a questão número 1 diz que, conforme o Código Eleitoral, são eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. E aí? Questão certo ou questão errada? Tempinho para vocês pensarem. Lembrando que essa questão foi confeccionada considerando o Código Eleitoral como respaldo legal. E a resposta dessa questão é certo. Então, tomar cuidado que se a gente for verificar, por exemplo, na Constituição Federal, a gente tem que o alistamento e o voto é facultativo para quem tem 16 anos de idade. Então, quem tem 16 anos de idade, conforme a Constituição Federal, já pode fazer o alistamento e também já pode exercer o direito de voto. Só que essa questão aqui especificamente cobre o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, na sua literalidade, consta que essa obrigação, né, que esse direito de voto, né, e esse reconhecimento de eleitor só se dá aí para brasileiros maiores de 18 anos. Então, toma cuidado com o comando da questão para você fazer a resolução da questão da sua prova. Aqui eu coloquei o respaldo legal, que é o artigo 4 da Lei 4737 de 65, que é o Código Eleitoral. Então, número 1, gabarito aí correto. Número 2, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios. E aí, você considera essa questão correta ou essa questão errada? Tempinho para você pensar. E o gabarito dessa questão, para surpresa de alguns, é errado. Na verdade, essa questão ela é embasada tanto pelo Código Eleitoral, Lei 4737 de 65, como pela Constituição Federal. Tem um detalhe sutil que transforma essa questão em errado. De fato, os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos. Né? Então, o mandato deles aí é de pelo menos aí 2 anos. E eles nunca poderão servir à Justiça Eleitoral por mais de 2 biênios consecutivos. Então, é possível, por exemplo, que um juiz sirva num tribunal eleitoral, seja reempossado, né, exerça ali um segundo mandato, ele fica um mandato posterior sem exercer a vaga ali no Tribunal Eleitoral, no próximo mandato ele já tem essa possibilidade de servir novamente à Justiça Eleitoral. Então ele poderia acumular mais de 2 biênios. Ele só não pode acumular mais de 2 biênios consecutivos. Então uma palavrinha, no caso aqui a omissão de uma palavra, faz com que esse item se torne errado. Então vocês podem verificar na leitura da lei, na letra de lei, que há essa palavra, no caso aqui essa questão está errada devido a esse motivo. Questão número 3. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. E aí, gabarito certo ou gabarito errado? Tempinho para vocês pensarem. E o gabarito dessa questão, que não temos aí surpresa, é correto. Então, artigo 6 da Lei 9.504 de 97, que é a Lei dos Partidos Políticos, diz de fato que é facultado aos partidos políticos, ou seja, eles não são obrigados, eles têm a possibilidade de, dentro da mesma circunscrição, formar coligações para eleição majoritária. A gente tem, por exemplo, aí também
É importante a gente mencionar que na Constituição Federal a gente tem a vedação à formação de coligações para eleições proporcionais. Então, é importante você também se ater a isso. Dando prosseguimento, questão número 4. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas até 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. E aí, gabarito certo ou gabarito errado? Uma questão aqui bem interessante para vocês, que acredito, né, que vocês vão acertar, pelo menos assim espero. E aí, gabarito certo ou errado? Gabarito errado. Vocês precisam tomar cuidado em relação à data das convenções e a data limite do registro. A gente tem do dia 20 de julho a 5 de agosto como data para as convenções fazerem a escolha dos candidatos e dia 15 de agosto como data fim, data limite, para a realização do registro dos candidatos. Então aqui, maldosamente, eu coloquei o dia 15 de agosto para, de alguma forma, causar uma confusão. O CESP pode fazer isso. Então aqui, a data limite, no caso, para a escolha dos candidatos, seria dia 5 de agosto e não 15 de agosto. 15 de agosto, vamos reformular aqui, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, é feito ali, né, a convenção para a realização, para a escolha dos candidatos, de dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. E como data limite, a gente tem 15 de agosto para que os candidatos sejam registrados. Então, uma pegadinha aqui, conforme artigo 8º e 11º da Lei 9504 de 97, esse item está incorreto. Número 5. Inconstitucional o dispositivo que define o prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos de 8 anos. E aí, questão certo ou errado? De alguma forma, uma questão um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais trabalhada para verificar o aprofundamento, de fato, aí do seu estudo. E aí, gabarito certo ou gabarito errado? Ou você deixar em branco? Também é uma possibilidade aí para as provas do CESP-SEBRASP. Gabarito dessa questão, correto. Então, quando a gente adentra a Lei 9.096 de 95, especificamente no artigo 3º, a gente verifica, especialmente aí quando a gente faz a consulta dessa lei pelo site do TSE, a gente verifica um comentário dizendo que o STF julgou inconstitucional esse dispositivo legal. Então, é inconstitucional esse dispositivo, especialmente no que trata do prazo máximo de vigência dos órgãos provisórios. Isso caberia aí, especialmente ao estatuto dos partidos políticos, não seria uma lei específica, um dispositivo legal que poderia tratar sobre essa temática. Então, aqui, de fato, é inconstitucional esse dispositivo. Dando prosseguimento, número 6. Tomando conhecimento de fato ensejador de suspensão de direitos políticos ou de impedimento ao exercício do voto, a zona eleitoral competente providenciará o imediato registro da situação no cadastro eleitoral. Gabarito certo ou errado? Uma questão que eu trouxe aí um texto um pouquinho mais extenso e que você precisa ter atenção a todos os termos que constam aí no enunciado para você julgar se ele é certo ou errado. E aí? Gabarito certo, gabarito errado? Gabarito certo. Para dar extensão do comando da questão, ele trata da literalidade do artigo 18 da Resolução 22659 de 2021. Então, tomando conhecimento de fato de suspensão de direito político ou impedimento ao exercício do voto, a zona eleitoral competente vai providenciar o imediato registro da situação no cadastro eleitoral em questão. Eu trouxe aqui mais uma questão para finalizar o nosso simulado. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. E aí, gabarito certo ou errado?
A gente tem algumas especificidades no comando dessa questão e o gabarito dessa questão é correto. Então a gente precisa entender que, de fato, o artigo 33 da Resolução 22659 de 2021 traz como regra essa questão da multa no caso do brasileiro nato, nascido em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. A gente vai até verifica que em um inciso desse mesmo artigo fala ali da eleição, fala ali na verdade do alistamento tardio, permitindo que às vezes uma pessoa até extrapole dessa idade de 19 anos, desde que ela faça esse alistamento 150 dias anteriores à eleição do ano subsequente ao que ela completa essa idade. Mas aqui, como a questão não entrou no mérito, ela trouxe, na verdade, a literalidade do artigo. Você precisa entender e conseguir julgar se o item, no caso aqui, está correto. Tá bem? Então, se de fato a alternativa propusesse ou colocasse essa questão em voga, aí sim você teria que analisar considerando o inciso. Mas aqui trouxe o caput mesmo do artigo e, de fato, é o que ele traz para a gente. Tá bem? Vou pedir para que você deixe nos comentários a nota que você tirou. Né? A gente tem aí 7 questões. Então, coloca aí se você tirou 4 de 7, 5 de 7, 6 de 7, ou se você conseguiu fechar aqui esse simulado. E se você quiser ver mais simulados no canal, deixe seu like, se inscreva e também compartilhe esse vídeo. Estou com um projeto, a pretensão de talvez criar um simulado completo para técnico judiciário, área administrativa. Então, é importante que você deixe seu comentário, seu curtir, seu se inscrever, que isso vai mostrar para mim que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, tá bem? Muito obrigado e até uma próxima.